Ao livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Atente à revelação de Deus, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmo se declara judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá a segunda morte. Amém? Pode sentar, irmão, aí. E diga aí para o seu irmão: ao vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte. Para mim, essa carta é algo extraordinário de Deus a essa igreja. Eu fico imaginando Deus revelando João, que foi também pastor nessa igreja. Deus revelando a João, dizendo: essa igreja, eu não tenho nada contra ela. Essa igreja é uma igreja fiel. É uma igreja verdadeira. É uma igreja que sofre. Mas o seu sofrimento não será até o fim. Mas essa igreja é uma igreja pobre, mas é uma igreja rica. Eu fico imaginando Deus olhando para essa igreja e só elogiando essa igreja pela sua firmeza e pela sua fé. Essa carta é endereçada a uma igreja em uma cidade chamada Esmirna. Essa cidade era uma cidade muito famosa por causa do seu comércio, por causa do seu porto, por causa de um grande morador lá chamado Homero, grande escritor, que falava sobre os deuses. Uma cidade também muito famosa, porque foi sempre uma cidade fiel a Roma. Há retrato dessa cidade que era fiel a Roma e tinha um culto devoto, idólatra ao imperador. Aquela igreja naquela cidade era uma igreja fiel. E a palavra de Deus começa o texto que ao anjo da igreja. E todos os autores não discutem que esse anjo da igreja era o pastor, em especial um homem chamado Policarpo. Um homem que foi morto por causa do evangelho, por causa da sua fidelidade à igreja, a Deus, da sua devoção ao Senhor. Eusébio diz que Policarpo foi queimado. Alguns outros dizem que Policarpo foi jogado entre as feras para ser devorado nas arenas. Eu não sei exatamente como ele morreu. Mas Deus escreve a esse anjo fiel, idôneo, esse homem que sucedeu João no pastoreio dessa igreja, esse homem fiel aos princípios da palavra de Deus. Então Deus se apresenta a essa igreja de uma forma extraordinária.
Ele se apresenta essa igreja como o Deus soberano. O Deus que tem um controle, o Deus que tem um domínio, o Deus que governa tudo. Em especial o livro inteiro. O livro inteiro de Apocalipse, Deus está no trono, governando, dirigindo, agindo em tudo. Aparece mais Deus assim em Apocalipse do que no Novo Testamento inteiro. O Deus soberano. E o Deus que aparece nessa igreja é o Deus soberano, o Deus que cuida, o Deus que governa, o Deus que dirige. E esse Deus soberano, ele aparece usando uma figura de linguagem que ele usou no primeiro capítulo desse livro, dizendo o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. No primeiro capítulo ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega. A primeira letra do alfabeto grego e a última. Mas ele também se apresenta assim: eu sou o início e o fim. E a essa igreja ele se apresenta como o primeiro e o último. E isso quer dizer algo especial para essa igreja. Isso quer dizer que ele é o primeiro a existir, e a existência de todo o mundo, de todo o cosmos, de todo o universo, foi feito através dele, que é o primeiro, o Senhor Jesus Cristo, Senhor do impossível, Deus da glória, Deus que age, Deus que trabalha, Deus que se manifesta. Ele quis falar que não existia nada que foi criado antes dele. O Senhor Jesus, uma certa vez, disse: antes de Abraão existia, eu sou. Então ele se apresenta como aquele que é o Criador de todas as coisas, e todas as coisas criadas é alvo da sua vida, e deve mirar em Cristo. Ele diz a essa igreja: olha, eu sou o primeiro, eu sou aquele que criou tudo. E a função dessa igreja é ter como alvo, como meta, como devoção, viver como Cristo viveu. Então o alvo de toda a criação, não só dessa igreja, de toda a existência, era entender em Jesus Cristo o início, o primeiro. E a palavra de Deus diz: é porque dele, para ele e por ele são feitas todas as coisas. Então Jesus se apresenta como aquele que é dono da igreja. A igreja tem de ser para ele e por ele. Essa igreja sofredora, atribulada, ele se apresenta assim, como aquele que tem a última palavra. É o primeiro que cria, o que abre, mas também tem a última palavra, é aquele que fecha. Essa cidade, diferente da cidade de Éfeso, existe até hoje. Ela mudou o seu nome, mas é a cidade mais importante da Turquia, Izmir. E se um dia Deus te der o privilégio, você vai conhecer essa cidade e ainda as ruínas da cidade antiga. Mas essa cidade, essa igreja, Deus se apresenta como o primeiro. Será se você tem consciência que Deus é aquele que cria e você foi criado para a glória dele, por meio dele e para ele? Será se você tem essa consciência de quem Deus é? E diante desse Deus criador, diante desse Deus soberano, diante desse Deus da graça, da bondade, da santa misericórdia, você entende isso? Mas ele se apresenta para essa igreja também de uma outra forma. Ele se apresenta a essa igreja como a ressurreição. Eu sou aquele que estava morto e reviveu. Essa igreja achava que não ia sobreviver muito tempo. Por quê? Porque ela estava sofrendo muito, estava muito atribulada.
E Deus se apresenta: eu sou a ressurreição. Aquele que estava morto e reviveu. E escreve a um pastor que ia morrer. Escreve a um pastor que ia sofrer a morte. Eu acho que Deus, já olhando para aquele anjo da igreja, em consolo, diz: olha, eu sou a ressurreição, eu sou o primeiro a ressuscitar. Irei ressuscitar todos comigo, que creem, que vivem uma vida diante de Deus. Eu acho que Policarpo compreendeu essa verdade, entendeu essa verdade de Deus, mas eu fico pensando que muitas vezes nós não acreditamos no Deus ressurreto, do Deus vivo, verdadeiro, que vive, que está no nosso meio, que governa tudo, que tem todo o domínio, que criou tudo. Tudo é dele, por ele, para ele, que domina sobre a vida e a morte. O Deus que a última palavra não é a morte, mas é a vida, é a eternidade. Por isso, no final da sua promessa, ele vai contrapondo a morte, dizendo que não vai sofrer a segunda morte. Aí ele fala sobre uma vida espiritual, que as pessoas daquela igreja não irão sofrer a segunda morte, a separação total de Deus, vai gozar da presença e da eternidade. O que muitos homens acreditaram, criam e viviam. Mas a igreja não vive assim. A igreja não encara a morte desse jeito. Quando um servo de Deus morre, e é normal do ser humano chorar, se entristecer, mas nós devemos encarar a morte, não como a última palavra, mas como uma promoção de Deus, para aqueles fiéis gozarem da vida eterna em plenitude no céu com Deus. A igreja deve viver isso. A igreja deve ter certeza disso, de um Deus ressurreto, de um Deus que venceu a morte, de um Deus que vive pelos séculos dos séculos. Esse Deus que vive, Ele conhece a sua igreja. E na verdade, em todas as cartas, Ele usa esse termo: conheço as tuas obras. Porque Ele conhece todos nós, conhece todas as igrejas. E a essa igreja Ele diz: eu conheço a sua tribulação. E talvez você está aqui, você está atribulado, angustiado, está sendo pressionado, está vivendo um momento de pressão muito grande. Deus olha para essa igreja fiel, que não se dobrava ao imperador, nem ao culto imperador, se mantinha fiel a Deus. Deus diz: olha, eu conheço as suas tribulações, o seu sofrimento. E eu fico imaginando, se você tem essa convicção que Deus te conhece, e sabe o que você tem passado, o que você tem vivido, sabe qual tem sido o seu choro, o seu pranto, a sua dor, sabe se a sua tribulação é de caráter emocional, espiritual, financeiro. Deus conhece a sua tribulação. E Ele diz a essa igreja: olha, eu conheço a sua tribulação. Um Deus soberano, que conhece as mínimas coisas, conhece uma igreja pequena, uma igreja pobre, onde tinha pessoas pobres. Deus diz: eu conheço vocês, e conheço o sofrimento de vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou agir em favor da sua vida. É eu que posso fazer qualquer coisa, eu vou agir. Na verdade, nas promessas, Ele diz assim: a sua tribulação será de 10 dias. Deus coloca limite. A sua tribulação, o seu sofrimento, a sua dor, seja ele de 10 dias, 20 dias, 30 dias, 10 anos, Deus coloca limite ao seu sofrimento. E a igreja do Senhor Jesus Cristo deve crer assim.
Eu já visitei muitas pessoas em meio a tribulações e saí confortado com uma fé tremenda que as pessoas transmitiam. Talvez você já experimentou isso. Eu fui visitar uma família que tinha perdido tudo. E uma vez eles me disseram assim: maior é Deus. Foi-se os anéis, ficaram os dedos. Será se você tem fé em Deus ao ponto de compreender que Deus vê a sua tribulação, mas Ele age, Ele conhece a sua tristeza, a sua angústia, a pressão que você tem sofrido por causa de você ou de um familiar? Será se você tem convicção que o seu Redentor vive e por fim se levantará? Será se você tem convicção que Deus é aquele que age? Será se você tem convicção que o seu Deus não dorme nem dormita, aquele que te guarda? O Senhor é quem te guarda. Será se você tem essa convicção que Deus está presente, guardando você, está com você em meio às dificuldades, em meio às tribulações e às adversidades da vida? Deus está com você presente para transformar, para mudar, dizendo: olha, eu coloco limite ao seu sofrimento. E a palavra de Deus fala isso, nós sabemos isso, que não vem provações que nós não podemos resistir, além das nossas forças, mas juntamente com as provações, Deus providencia o livramento. Será se você tem consciência que Deus está trabalhando e providenciando o livramento em meio à sua tribulação, em meio ao seu sofrimento? Amém? Amém? Amém. Porque Deus trabalha, Deus conhece, Deus vê as suas lágrimas, Deus ouve as suas orações, e Deus é um Deus que coloca limite ao seu sofrimento. Uma hora vai acabar, então continue crendo, acredite que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pode pensar. Porque Ele é Deus, é o Deus soberano, é o Deus criador, é o Deus que governa e controla tudo, inclusive a sua vida. Deus tem olhado o seu sofrimento. Deus sabe de forma especial aquilo que está no seu coração. Talvez ninguém sabe, mas Deus sabe. E Deus coloca fim a isso. E nós devemos acreditar em meio à tribulação e o sofrimento que Deus está agindo. E Ele age, porque Ele é o Deus que conhece, é o Deus soberano. E que tudo é para a sua glória. Então eu devo glorificar a Deus, mesmo em meio à tribulação. Eu não devo me afastar do Senhor. Eu devo continuar como essa igreja, uma igreja fiel ao Deus fiel. Ao Deus que age. Mas Deus diz assim: eu conheço a sua pobreza. Aquela igreja sofreu perseguições terríveis. E todo mundo que tinha alguma coisa, terreno, casa, ouro, moedas de ouro, de prata, foram confiscados pelo governo. O governo tomou tudo. Roma tomou tudo por causa da perseguição que eles sofreram. Porque não se prostraram diante do culto ao imperador. Então eles estavam vivendo uma pobreza muito grande. Não tinha nenhum recurso financeiro. E não era a situação de uma pessoa. Era a situação da igreja inteira. Ninguém tinha nada, tudo tinha sido confiscado, tudo tinha sido tomado. E Deus diz assim: eu conheço a sua pobreza. Conheço, sei que você não tem dinheiro. Mas Deus quer dizer àquela igreja que o mais importante de ter é ser. O mais importante do que você ter dinheiro é ser de Deus. E Deus é aquele que provê tudo.
é aquele que age de forma miraculosa e extraordinária. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza. Eu conheço que no meio de vós tem pessoas que não são crentes e que dizem ser crentes. No texto diz que dizem ser judeus e não são, que dizem ser crentes, mas são sinagogas de Satanás, são acusadores, perseguidores, caluniadores, porque não tem parte com Deus. O papel é acusar, é mentir, é caluniar. E há retrato dessa igreja fiel, onde tinha gente que não era de Deus, gente do diabo. Em todas as igrejas há uma capela do diabo dentro. Queira Deus não seja na sua vida, nem na minha. A minha eu tenho certeza que não é. Mas queira Deus que não seja você sinagoga do diabo, acusador. Está vendo? Está sofrendo porque não tem nada de Deus. Parece os amigos de Jó, né? Acusador. Está passando por tribulação porque é desobediente. Acusador. Você tem de olhar com olhar de misericórdia, porque o povo de Deus olha com amor, olha com misericórdia, olha com bondade. Mas quem é acusador, quem não faz parte da igreja militante, triunfante, da igreja fiel, é da sinagoga do diabo. Infelizmente, no meio do povo de Deus, há pessoas da sinagoga do diabo. Desculpa eu te dizer essa verdade. O seu Galinho está olhando para um lado e para o outro, perguntando: deixa eu ver quem é logo. Não é assim que a gente vai ver. É pelas obras. As obras de acusar. De em vez de estender a mão, empurrar. E talvez você se acha crente. Se acha e fala que você é servo, mas você não é. Eu quero te dizer que Deus te conhece também, meu irmão. E o meu papel não é tirar quem é da sinagoga do diabo, mesmo sendo pastor. Mas esse é papel de Deus. E entenda que Deus, em um momento da sua história, irá tirar as sinagogas do diabo, do meio da igreja fiel de Cristo. Então eu não sei como você é, se você é uma igreja fiel, a igreja de Esmirna, ou se você é da sinagoga do diabo. Mas Deus te conhece. Deus diz assim para essa igreja que sofre acusações. Em vez de melhorar, Deus disse assim: eu sei que alguns de vós vão ser lançados nas prisões. Eu sei. Vão ser presos por 10 dias. Sabe o que Deus está dizendo a essa igreja? Que Ele conhecia os mínimos detalhes. Não só conhece o presente dessa igreja, mas conhece o futuro. Deus está dizendo assim: as coisas vão piorar. Alguns vão ser lançados em cadeias. Mas sabe o que Deus conforta essa igreja? Porque Deus vai estar presente e governando todo esse momento. Porque Deus vai dar um basta nessa situação. Porque Deus age. Porque Deus é fiel. Porque Deus não fica só vendo, não. Ele age, Ele manifesta o seu poder no momento certo e na hora certa. E Ele está dizendo assim: de 10 dias vai ter, mas eu vou agir na hora certa e no momento certo. Então continue firme, continue acreditando. Quantas vezes as pessoas têm orado para melhorar a tribulação e aumenta mais ainda? Vai ter um basta em nome de Jesus. Continue firme, acreditando no poder de Deus, porque Deus não mudou, Ele é imutável, Ele é o mesmo. As mesmas coisas que Ele fazia no passado, Ele é poderoso para fazer hoje, porque o nosso Deus é um Deus soberano.
E tudo está no seu controle, tudo está sob o seu domínio. Essa igreja devia compreender essa verdade, porque só entendendo essa verdade, ela ia compreender que é melhor a promessa, a coroa de vida, ou a coroa da vida. A coroa da vida. Sabe o que Deus está prometendo? É a vida eterna, é a salvação eterna, é essa igreja fiel. Sabe o que Deus promete? É que não vai sofrer a segunda morte. E a coroa tinha um símbolo muito forte para aquela cidade. Simbolizava a coroa de um vencedor, de alguma atividade esportiva. Era uma coroa de folha de louro, que representava a vitória. Deus diz aos vencedores: eu darei a coroa da vida, eu darei a vida eterna, a vida abundante, e vocês não vão sofrer a segunda morte. Se a nossa esperança for somente nessa terra, se a minha e a sua confiança for somente nesse mundo, de coisas transitórias, você tem de rever o seu conceito, você tem de rever a sua vida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é aquele que diz: acumule tesouros sobre os céus, onde a traça não rói, onde o ferrugem não corrói, aonde os ladrões não escavam e nem roubam. A igreja fiel, a igreja vencedora, ela recebe a coroa da vida. Ela não sofre a segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vale a pena ser fiel. Vale a pena permanecer firme. Vale a pena entender que o nosso Deus é soberano sobre tudo e age de uma forma extraordinária. Vale a pena continuar firme, mesmo em meio a tribulações, dificuldades, mesmo em meio às privações da vida. Vale a pena viver firme, porque Deus colocará limite. Acumule tesouros nos céus, porque certamente Deus dará a você a coroa da vida, e você não sofrerá a segunda morte. A morte para você não será o fim, não será a última palavra, mas um começo de uma vida plena ao lado de Deus, em nome de Jesus. Amém?